No Brasil, existe uma lei específica para tratar os direitos e terras dos índios, o Estatuto do Índio do ano de 1973. Neste episódio de Os Povos Indígenas, iremos falar sobre o Estatuto do Índio. Você sabia que existe uma lei específica para tratar sobre os direitos e terras dos índios? Já ouviu falar do Estatuto do Índio? É isso mesmo. Neste artigo vamos falar sobre o Estatuto do Índio e explicar o que é, quando foi criado, o que nele diz e qual sua importância. O que é Estatuto do Índio? No direito, estatuto significa um conjunto de normas instituído por lei que estabelecem princípios e regras gerais e regulamentam os direitos e deveres de um instituto jurídico, de uma classe profissional, de uma entidade pública ou privada, ou de uma coletividade, um grupo específico de pessoas. No Brasil, temos vários exemplos: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Advocacia, Estatuto de Defesa do Torcedor, Estatuto da Cidade, entre outros. Temos também o Estatuto do Índio, que foi criado em 19 de dezembro de 1973, através da Lei número 6001/73. Ele foi criado porque a Constituição Federal de 67, a última que tivemos antes da atual de 88, estabelecia em seu artigo 198 que: Artigo 198. As terras habitadas pelos civícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo sua posse permanente e ficando reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e todas as utilidades nelas existentes. Como se vê, a Constituição Federal de 1967 garantiu aos índios a posse permanente e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais das terras que ocupam, atribuindo à lei federal a tarefa de regulamentar essa garantia. Desta forma, fez-se necessário instituir o Estatuto do Índio, estabelecendo conceitos, princípios e regulamentando os direitos e deveres dos indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à sociedade. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, estabelece que, artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Verifica-se que a atual Constituição Federal manteve a regra de garantir aos índios da posse sobre as terras que ocupam, razão pela qual disse que a Lei número 6001/73, Estatuto do Índio, foi parcialmente recepcionada pela Constituição de 1988. Isto é, a lei anterior é compatível com as novas regras constitucionais. Mas para ficar claro, parcialmente porque nem todas as regras do Estatuto do Índio encontram amparo na nossa atual Constituição Federal, conforme vamos explicar adiante.
Então, o que diz o Estatuto do Índio? De início, o Estatuto do Índio estabelece que é obrigação da União, dos estados e dos municípios para o fim de proteger as comunidades indígenas e preservar os seus direitos. 1. Estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. 2. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas, ainda que não integrados à comunhão nacional. 3. Respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. 4. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. 5. Garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para o seu desenvolvimento e progresso. 6. Respeitar no progresso de integração do índio a comunhão nacional e a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes. 7. Executar, sempre que possível, mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. 8. Utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento. 9. Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito do usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. 10. Garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que, em face da legislação, lhes couberem. Mas quem são considerados índios e que gozam dessas proteções? A fim de delimitar a quem se destinam essas regras, o Estatuto do Índio estabelece que são considerados índio ou civícola todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da comunhão nacional. O Estatuto do Índio define ainda que comunidade indígena ou grupo tribal é um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em um estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos eminentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. Ainda, os índios recebem as seguintes classificações: 1. Isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. 2. Em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. 3. Integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que não conservem usos, costumes e tradições características da sua cultura.